Literamax na área, no tempo e no espaço. Espero que esteja tudo bem com você. No capítulo 3 do livro de Gênesis, nós temos um momento que narra a tentação e a queda do homem. Mas eu quero falar, usando como base esse texto, sobre transferência de responsabilidade. Porque quando Adão percebe que o Senhor estava no jardim, por ouvir a sua voz soar no jardim, Adão se esconde. E Deus pergunta, onde está? E ele fala, ouvi sua voz soar no jardim, me escondi porque estava nu. Aí o Senhor diz para ele, como é que você sabe que estava nu? Você comeu da árvore que eu te ordenei para que não comesse? E Adão disse, não, a mulher que tu me deste me deu e eu comi. E a resposta da mulher foi, a serpente me enganou. Então nós temos Adão, que justifica o motivo pelo qual comeu do fruto, porque a mulher deu a ele, e a mulher justificando, dizendo que foi enganada pela serpente. E aí você percebe uma transferência de responsabilidade. E o interessante desse texto é que ele tem muito a ver com os nossos dias atuais, quando nós nos deparamos com pessoas que não assumem a sua culpa, que não assumem as suas atitudes, que não assumem a sua responsabilidade. E isso é claro, porque às vezes as pessoas buscam uma forma de justificar o seu erro, ou talvez apontando o erro de uma outra pessoa, ou circunstâncias adversas. O capítulo 3, no versículo 8 diz, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde estás? O homem respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem, a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher, que foi que fizeste? E ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. E isso é muito interessante, porque nós encontramos muitas pessoas, e agora eu quero falar especificamente dos discípulos de Cristo, que infelizmente estão fracos espiritualmente, estão frios espiritualmente, alguns estão mornos espiritualmente, e quando você dialoga com esses irmãos e esses discípulos, eles dizem que a culpa é de alguém. Ah, a culpa é do pastor que não prepara um sermão que nutre a igreja. A culpa é do irmão que me ofendeu no acampamento ou no encontro, ou me ofendeu na reunião, num pequeno grupo. A culpa é da igreja por não ser hospitaleira, por não ter uma receptividade maravilhosa. Então é por esse motivo que eu estou fraco. Ah, eu fiquei ausente da igreja local aproximadamente 3 meses e ninguém foi me visitar. O pregador prega muito sobre amor, mas ele não ama, fala de perdão, mas ele não perdoa. Então é por isso que eu estou nessa atual situação. Só que, infelizmente, é uma forma de manipulação própria, porque temos que assumir as nossas responsabilidades. Às vezes nós queremos transferir a nossa responsabilidade, o nosso erro para o outro, porque isso minimiza a nossa dor. Mas, infelizmente, se nós ficarmos nutrindo essa forma de pensar, alimentando esse comportamento, nós estamos comendo a isca do nosso adversário, que é o diabo. Porque estamos usando argumentos nada substancial para justificar a nossa frieza espiritual. Porque o homem estava só. Então, quando o homem justifica o motivo pelo qual comeu do fruto, apontando para a mulher, dizendo, a mulher que tu me deste, se você parar para perceber, ele diz, a mulher que tu me deste. É como se Deus fosse culpado. É como se Deus fosse o autor de todo aquele equívoco pelo fato de ter dado a ele uma mulher que ofereceu para ele um fruto o qual ele não deveria comer. E é totalmente o oposto, porque em momento algum Deus, quando presenteia Adão com Eva, Deus tinha a intenção de que ela fosse um veículo para levar ele à desobediência. Pelo contrário, os animais tinham pares, mas Adão estava só. E o Senhor dá a ele uma parceira, uma ajudadora, uma mulher que estava ali ao seu lado para poder auxiliar ele naquela missão que ele tinha
em obediência, na missão no que diz respeito ao jardim, mas Adão diz, não, a mulher que tu me deste. Ou talvez só faltou Adão dizer assim, eu não te pedi mulher alguma. E nós que somos casados, nós sabemos o quanto é importante a mulher ao nosso lado, o quanto é precioso a companhia, a parceria e o auxílio das nossas esposas. Então Deus não deu para Adão uma pedra para que Adão viesse a tropeçar. Deus presenteou Adão com uma mulher, com uma esposa. Mas Adão, ele não assume a responsabilidade, porque ele é o sacerdote, ele é o líder, o comando está sobre os ombros dele. Mas ele poderia dizer, como sacerdote ou como líder, eu desobedeci, mas não, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. E aí quando o Senhor vai e interroga a mulher, interrogando a mulher, ela diz, não, a serpente me enganou. Mas tanto o homem quanto a mulher, ambos erraram, porque eles desobedeceram ao Senhor. Mas o que eu quero falar com você nesse vídeo é que você deve assumir as suas responsabilidades. Se você hoje está frio espiritualmente, se hoje você não tem ânimo de participar do culto na igreja local, se hoje você não tem ânimo de ler a Bíblia, se você hoje não tem ânimo de orar, se você tem abandonado o primeiro amor, não justifique apontando o erro de outras pessoas. Não justifique apontando o erro de pastores, de líderes, de pregadores, porque você estará manipulando a si mesmo. Só para você entender o que eu estou querendo dizer, é que ninguém será responsável pelas nossas atitudes quando nós estivermos diante do Senhor. Claro que quando alguém pisa em nosso pé, a gente não fica feliz. Claro que quando nós somos ofendidos verbalmente, principalmente dentro do contexto da fé, nós não ficamos felizes. Mas a gente não pode usar isso como argumento para justificar a nossa apostasia espiritual. Não pense que só você passa por momentos difíceis, por lutas ou por momentos litigiosos dentro da comunidade de fé. Junto com você, tem muitos irmãos que têm passado por circunstâncias talvez até piores do que a sua. Mas ainda assim, esses irmãos têm permanecido na fé, têm buscado forças em Deus. E eu quero encorajar você a não permanecer nessa letargia espiritual. E que a partir desse momento, você não use mais o erro do outro, a atitude do outro, para justificar a sua apostasia espiritual. A minha oração é que Deus em Cristo Jesus restabeleça você espiritualmente e que você volte a cooperar como você cooperava antes e que você volte a adorar Ele como você adorava antes. Não siga esse erro adâmico, essa síndrome de Adão. Não, Senhor, a mulher me deu e eu comi. Como é fácil, né? Explicar o nosso erro detonando o outro. Mas esse não é o caminho correto. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude a não justificar os nossos erros detonando o nosso próximo. Certa feita Jesus falou acerca dos fariseus. Ouça o que eles falam. Coloque em prática, parafraseando, mas não seja igual a eles, porque eles falam e eles não colocam em prática. Ou seja, ainda que as pessoas não coloquem em prática o caminho correto, a instrução correta, eu não posso dizer, como é que eu vou amar porque ele está pregando sobre o amor e não vive o amor? Se ele vive, é um particular dele. Mas se o conselho é bom, deve ser colocado em prática. Espero que essa palavra tenha sido bênção para o seu coração e compartilhe com irmãos e irmãs que amam a palavra de Deus.